4, o Evangelho de Lucas, capítulo 4, nós temos ministrado uma série de sermões que estão baseados no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 4, versos de 1 a 13. Nós vamos abordar hoje a tentação de Jesus no deserto e a vitória de Cristo sobre as tentações. Veremos nesta noite a respeito da vitória que foi obtida em Cristo Jesus, na sua vida, no seu ministério, na sua ressurreição dentre os mortos e no início do seu ministério, da sua campanha rumo à glória de Deus, pregando o Evangelho nesta terra. Logo após o batismo, ele vai para o deserto, ele é tentado por Satanás e ele obtém vitória sobre estas tentações. Nós vamos ler o texto, acompanhe comigo, Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim a santa palavra do Senhor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, no caso onde ele foi batizado, e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és tu, filho de Deus, manda esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade e esplendor deles, porque me foram dados e posso dá-los a quem quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Versículo 8, Jesus responde: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. O diabo levou pela terceira vez a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te guardarem. Eles te segurarão com as mãos para que não tropeces em alguma pedra. Mais uma vez Jesus responde: dito está, não tente o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Vamos orar mais uma vez. Senhor, traga compreensão da Tua palavra para nós nesta noite. Em relação às tentações que o próprio Senhor Jesus passou no deserto desta vida. E nos mostrou que nele nós podemos obter vitória sobre as provações, as lutas, as tribulações e as tentações pelas quais nós somos provados em fé. A despeito dos ataques, das artimanhas, dos métodos de Satanás contra o teu povo. Converte corações, salva aqueles que ainda estão perdidos, edifica e traz fortalecimento à fé daqueles que estão na jornada da fé, edifica a tua igreja, abençoa o teu povo, traga alimento espiritual para aqueles que estão precisando, encorajamento, para olharem para o Senhor e obterem vitória pela graça, no poder de Cristo, em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje nos mostra Jesus, após o batismo, cheio do Espírito Santo, sendo conduzido ao deserto para ser tentado. Do batismo para o deserto. Do início do seu ministério para uma grande jornada. No deserto, Jesus começa um jejum de 40 dias, em que ele atenua, ele intensifica essa realidade do deserto, da provação. E eu tenho aprendido que quanto mais provação, mais adoração. Quanto mais tribulação, mais oração. Quanto mais deserto, mais jejum. Quanto mais proporcionalmente você está passando por lutas e tribulações, mais intimidade com o Senhor você precisa buscar. E o Senhor Jesus, em espírito pleno do Espírito Santo, ele vai ao deserto e ele sabe que no deserto é um lugar de limitação, de provação, e ele entra num tempo de jejum.
Esta mensagem não é apenas um exemplo moral, mas é um evento redentivo. Cristo venceu aonde Adão falhou. Na verdade, Jesus venceu no deserto, onde Adão foi derrotado no jardim. No jardim, Adão tinha tudo propício para ser vitorioso e desfrutar da glória de Deus, e foi derrotado pelo pecado e pelas tentações. Jesus demonstrou vitória no deserto, e isso serve para nós como exemplo e orientação à jornada da nossa fé. O ponto central aqui é: o triunfo de Cristo no deserto sobre as tentações é a nossa base de fé, é a base das nossas vitórias em meio aos desertos e tentações da nossa vida. Nos ensina a depender de Deus por meio da palavra, no está escrito, e sobre o que está escrito eu vou descansar a minha vida. No poder do Espírito e debaixo da dependência do Senhor. E aí eu te faço uma pergunta: qual tem sido o deserto da tua vida? Qual tem sido o contexto que você está vivendo em que você se vê como alguém incapaz? Porque o deserto é uma figura de linguagem para nós, é uma ilustração de provação, de lutas e tribulações, aos quais o deserto, ele é seco, ele é árido, ele não tem frutos, ele vai precisar mostrar para você e retirar de você, de dentro de você, resiliência, perseverança, constância, proatividade a despeito do teu propósito e pelo qual você nasceu. Deus te criou para a glória de Deus. Deus te criou para honrá-lo. E olhando para Cristo, Ele é essa referência para nós. O relato da tentação nos mostra Jesus escolhendo uma vez por todas os métodos que propôs Ele usar ganhar almas, mostrando Jesus rechaçando o caminho de poder e glória, aceitando primeiro o sofrimento, aceitando primeiro a abnegação, entendendo que a vontade de Deus passa pelo deserto, e após o deserto, e após a aprovação, a glória, o reino, a coroa. No entanto, por vezes o cristão não sabe identificar nem qual é o seu deserto, nem qual o propósito, e nem como passar por ele. Ou, identificando, não sabe como lidar com ele. Eu queria propor 3 fatos importantes sobre os quais nós precisamos entender o deserto e suas tentações. Olhe para esse texto e veja nele uma possibilidade de ver profundamente coisas importantes a despeito dos desertos da nossa vida e das tentações pelas quais nós passamos. Eu quero que você observe comigo 3 fatos importantes. O primeiro é sobre a soberania de Deus no deserto. Em segundo lugar, a estratégia de Satanás no deserto. E em terceiro lugar, a vitória de Cristo no deserto. E eu queria te chamar a atenção, em primeiro lugar, para o primeiro fato: a soberania de Deus no deserto das nossas tentações. Volte a sua atenção de volta para os versos de 1 a 2, os versículos iniciais. O texto diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Esse relato nós já fomos informados quando no batismo, a presença da Trindade, Ele como Filho de Deus, o Deus Pai falando do Filho em quem Ele se agradava, e o Espírito Santo descendo sobre Ele em forma corpórea como uma pomba, e ali Ele pleno do Espírito Santo, preparando-se para o grande ministério que Ele tinha neste mundo. Ele já sai cheio do Espírito Santo do Jordão e vai para o deserto. O texto fala que cheio do Espírito Santo, voltando do Jordão, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Intimidade com o Senhor, plena comunhão com o Pai, alinhado com a vontade soberana do Senhor, cheio do Espírito Santo, ele é conduzido para o deserto. Jesus não foi para o deserto por acaso. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Deus é soberano sobre esta provação.
Isso mostra que o deserto, inclusive, fazia parte do plano de Deus para o seu filho em relação ao seu propósito neste mundo. E Satanás aproveita, e como diz em João 10:10, no Evangelho de João, ele aproveita intentando roubar, matar e destruir no deserto das tentações. Ele provê todo o necessário para nos acusar, para nos destruir, para nos roubar, para nos desviar do foco. E assim ele começa com o próprio Filho de Deus. Mas o plano de Deus é permitir as tentações para fortalecer a nossa fé. E aqui Cristo, ele é esse exemplo e padrão de alguém que estava pleno do Espírito Santo, capacitado por Deus, levado para o deserto, para que ele seja para nós uma referência, porque não necessariamente quando você está íntimo de Deus, quando você está pleno do Senhor, cheio do Espírito Santo, não significa que você vai ter uma vida plena de paz, de tudo vai ficar bem. Muito pelo contrário. Deus vai te capacitar a ser pleno do Espírito para saber lidar com o deserto. O texto no versículo 2, veja comigo no versículo 2, fala que onde então Jesus foi tentado durante os 40 dias. E aqui uma observação importante, porque a impressão que dá para uma leitura desatenta do texto, vai achar que Jesus ele foi tentado só no finalzinho, no último dia, quando ele teve fome. Porque o texto fala, tendo fome, Satanás vai e pede para ele fazer a primeira situação de tentação. Mas o texto deixa claro que ele foi tentado pelo diabo durante todo aquele tempo. E algumas lições importantes que a gente aprende nesse primeiro fato importante, a despeito da soberania de Deus no deserto das tentações das nossas vidas, é que não devemos estranhar quando somos tentados. Deus não tenta ninguém. Tiago já disse isso na sua carta. O homem é tentado pela própria ganância, pela própria corrupção do coração, mas Deus permite o deserto das tentações para provar a nossa fé, para produzir crescimento nas nossas vidas. E que precisamos estar cheios do Espírito Santo para bater esse tipo de batalha, para enfrentar esse tipo de luta. E confiar que Deus controla até mesmo os momentos mais difíceis da nossa vida. Deus nunca perdeu o controle do seu pior deserto. E de certo modo, na perspectiva espiritual, é encorajador a nós a compreensão de que foi Deus que, em última análise, permitiu que você estivesse passando pelo deserto que você está, senão que Ele está administrando ou que Ele te levou para aquela situação para provar a minha e a sua fé. Isso é maturidade espiritual e é compreensão do que significa soberania de Deus. Tudo que acontece nesse mundo, tudo que acontece neste mundo, no universo, não escapa ao olhar soberano do nosso Deus. E ao cuidado amoroso e gracioso dele para com os seus enquanto eles estão no deserto. Enquanto eles estão passando pela provação. Cabe a nós plenitude no Espírito, assim como Cristo, para passarmos por essa primeira etapa. E esse é o primeiro fato importante, que nos leva ao segundo fato importante aqui. Em segundo lugar, a partir do versículo 13, nós vemos a estratégia de Satanás no deserto das tentações. Olha, veja bem, Deus é soberano sobre as nossas tentações, sobre os desertos da nossa vida, ok? Amém. Mas Deus vai permitir Satanás usar as estratégias no deserto para tentar a mim e a você, como ele fez com Jesus. Satanás ele usa 3 métodos importantes aqui para desviar ou subornar Jesus diante da missão que ele tinha. Quanto mais a mim e a você, ele é sagaz para subornar a nossa fé. E ele usa 3 métodos importantes, que são eles: a tentação da necessidade básica, a tentação do poder fácil e a tentação da presunção espiritual. Veja comigo a primeira tentação, o primeiro método
nos versos de 3 a 4, a tentação da necessidade básica, quando ele vai dizer a Jesus, a partir do versículo 3, o diabo disse, se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. E é importante notar aqui que Satanás, ele vai fazer, dentro desse paralelo, Adão derrotado no jardim, Jesus vitorioso no deserto, ele vai usar o tipo de tentação muito parecida com o que o próprio Satanás, incorporado naquela serpente, fez com Adão e Eva. O se Deus de fato vai fazê-lo. Foi isso que Satanás fez com Adão e Eva. Será, levantando esse pingo, essa pulga atrás da orelha, será que Deus realmente é isso? Será que Ele realmente vai pesar a sua mão sobre você quando você pecar? Será que realmente você vai morrer após o pecado? Ele vai dizer, se tu és mesmo Filho de Deus, porque aqui, no início do ministério de Jesus, Jesus estava legitimando o seu chamado messiânico, o Filho de Deus, verdadeiramente Deus, o Messias prometido, o ungido de Deus, divino, encarnado como homem. E Satanás prova o quanto a transformar pedras em pães, apelando para uma necessidade legítima, mas sem confiança em Deus. O diabo, ele não oferece tentações aqui imorais, mas aparentemente legítimas. Porque a estratégia, a artimanha, o método dele para nos desviar e nos subornar quanto à nossa espiritualidade é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. E o diabo, ele tem poder para oferecer. Então é um apelo a uma necessidade legítima. Jesus estava com fome e ele poderia transformar aquela pedra em pão. E aqui nós temos muito mais do que a metodologia de Satanás para que nós fiquemos espertos quanto a isso, nós temos a orientação bíblica de como enfrentar tentações. Cristo responde na palavra. Cristo responde no Evangelho. Cristo responde por meio das Escrituras. Cristo responde por meio daquilo que nós entendemos, como o Chesterton e Carline, ele diz, um cristão olhando para Cristo, deve ser consumido pela convicção da beleza infinita da santidade de Jesus e a maldição infinita do pecado e das tentações e das consequências do pecado. E Jesus aqui então, ele ressalta o método mais importante, mais poderoso para vencermos as tentações. E aqui, a despeito da necessidade mais básica, transformar pedra em pão, ele responde dizendo, assim diz as Escrituras, assim está escrito, nem só de pão, versículo 4, nem só de pão viverá o homem. Em que a verdadeira vida que nós temos em Cristo não depende exclusivamente de coisas, mas da providência, da palavra de Deus, da revelação de Deus para os seus filhos. A despeito das necessidades mais básicas, exclusivamente dependemos da providência de Deus. E quanto somos tentados às questões mais básicas da vida? O quanto que nós mentimos, ofendemos pessoas, negamos a fé, exagerando em bebida alcoólica, para um prazer mundano, desrespeitamos as nossas esposas, os nossos maridos, passamos por cima dos nossos filhos, como crente no Senhor Jesus, desrespeitando as pessoas que trabalham com a gente. Necessidades básicas, que nós falhamos e pecamos. Achando que nós dependemos exclusivamente da nossa felicidade a despeito dessas coisas, e não da dependência exclusiva de Deus para a vida. Agora Satanás tem uma segunda estratégia, um segundo método para nos subornar, que é a tentação do poder fácil. Veja comigo a partir do versículo 5, quando ele vai dizer que o diabo levou a um lugar alto, mostrando-lhe num relance todos os reinos do mundo.
Ele disse, eu te darei. E aqui jaz uma informação muito importante. O texto vai dizer, porque me foi dado, porque me foram dados, e eu posso dá-los a quem eu quiser. Veja bem, Satanás tem poder para te oferecer poder fácil, assim como ele o fez com Jesus. Reinos do mundo, poder e a glória desta vida em troca de adoração, porque ele vai dizer no versículo 7, então, no versículo 7, veja, se me adorares, tudo será teu. É o atalho da glória sem a cruz, sem obediência, sem resiliência, sem propósito, sem foco. É o atalho da bem-aventurança, é o atalho das bênçãos, é o atalho das promessas, sem abnegação, sem sujeição à vontade de Deus. E mais uma vez, Jesus ele responde na palavra. Jesus ele usa a palavra de Deus, ele respondendo está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele, deixando bem claro que os fins não, jamais, nunca justificarão os meios. Absolutamente não. É verdade que não importa como começamos na nossa vida cristã. Não importa se haverá falhas. Importa que cheguemos lá. Mas o nosso fim lá não justifica os meios pelos quais a gente dá jeitinho. A gente busca atalhos de uma autossatisfação que glorifica nós mesmos e o nosso ego, evitando a cruz, evitando a obediência, evitando o preço a ser pago. E Jesus deixando claro, agora em segundo lugar, mais uma vez usando o poder da palavra, respondendo na palavra, olhando na palavra, focando nas Escrituras, está escrito, a glória é toda de Deus, a adoração é toda dele. E em terceiro lugar, um terceiro método, ele vai falar a respeito da tentação da presunção espiritual. E isso vale muito para nós no contexto evangélico, no contexto cristão. A partir do versículo 9, ele vai dizer, o diabo levou para um lugar alto em Jerusalém, muito provavelmente num lugar alto lá no templo, e ele disse, tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. E aqui jaz uma informação muito importante também, do que está acontecendo. Jesus ele está usando as Escrituras, e em algum momento ele vai usar as Escrituras também. Ele vai dizer, porque está escrito, já que o Senhor, se tu és Filho de Deus, está usando a palavra, eu vou usar a palavra também. Se está usando as Escrituras, eu vou usar as Escrituras também. Há situações pelas quais nós justificamos os nossos erros na palavra. Infelizmente, subornamos a nós mesmos pela palavra. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Crente descomprometido com a igreja, descomprometido com o evangelismo, que não quer se envolver com a igreja porque é salvo pela graça. A Bíblia diz, somos salvos pela graça, já estamos garantidos no céu, e não fazemos muito além daquilo do basicão, de vir ao culto, assistir o culto, porque está escrito, a salvação é pela graça. Esquecendo que as Escrituras diz, mostre-me a tua fé por obras, porque a fé sem obras é morta. E nós estamos incorrendo no erro que Satanás fez aqui de distorcer a palavra para provar Deus. E muitas vezes estamos calcados na palavra, desviados da fé, frios espiritualmente, sustentados por textos que a gente auto-sabota, se auto-engana, dizendo, Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é gracioso, Deus há de me perdoar. Com Deus não se brinca. Deus não é homem para mentir. Ele há de punir e trazer juízo sobre qualquer falta de comprometimento com Deus, com o seu reino, com a sua palavra, por meio da igreja, os dons e talentos que Deus te deu. E Cristo responde mais uma vez em terceiro lugar, usando as Escrituras, rebatendo a artimanha de Satanás, respondendo, está dito, já está escrito. E aqui há um jogo de palavras em que Jesus ele usou na primeira e na segunda vez, está escrito. Aqui ele vai dizer, dito está. Ele inverte dizendo, olha, você diz, você distorce a palavra,
O diabo que veio para roubar, matar e destruir, para enganar, ele é o pai da mentira. Ele vai usar um texto fora de contexto para que você alcance o seu pretexto. Mas Cristo vai dizer, dito está, para sempre, porque a palavra de Deus é eterna, ela não muda. Não ponha o vosso Deus à prova, não prove o vosso Deus, não tenha presunção espiritual. Ok, pela graça você é salvo, mas ninguém pode provar a si mesmo pela sua própria salvação. É Deus. O nosso Espírito anela o Espírito Santo testifica a nós o selo da graça, mas qualquer presunção espiritual é do diabo. Porque ele distorce as verdades para que você se acomode numa espiritualidade superficial, tentando a Deus, achando que o que você está oferecendo para o Senhor é suficiente. Presunção espiritual, que você está garantido, que a graça de Jesus e a plenitude do Espírito Santo realmente convença o teu coração, para que você obtenha vitória pela graça e realmente você seja um crente, um cristão perseverante, constante na palavra. E algumas aplicações importantes desse segundo fato das tentações, a despeito da estratégia de Satanás, nós aprendemos que Satanás ataca onde nós somos mais vulneráveis, nas nossas necessidades básicas, nas nossas ambições de glória fácil e da nossa espiritualidade cheia de presunção. Ele distorce a palavra para nos enganar e cabe a nós a resistência. Cabe a nós resistir ao diabo, ficarmos firmes na palavra e não na nossa própria força e não no nosso próprio entendimento. Se o próprio Senhor Jesus, ele venceu as tentações de Satanás, usando a palavra, na Escritura, na verdade eterna, revelada, quanto mais a nós resistimos a Satanás por meio da palavra no Espírito. E isso nos leva ao terceiro fator importante no deserto. Em terceiro lugar, nós aprendemos a respeito da vitória de Cristo no deserto, que produz para nós a verdadeira esperança que nós precisamos. A vitória de Cristo no deserto é a nossa esperança. Veja comigo no versículo 13. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. E se você não lê esse texto com o devido temor e zelo no Espírito Santo, você precisa questionar a sua fé. Porque o texto diz que terminado todas essas tentações, Jesus venceu todas aquelas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. A palavra de Deus vai dizer que o diabo é como um leão que ruge e anda ao nosso derredor procurando o primeiro a quem ele possa atacar e tragar e destruir. Ele veio para roubar, matar e destruir. Estas palavras ameaçadoras, constando apenas aqui em Lucas, não nos outros evangelhos, advertem o leitor de que os assaltos de Satanás contra a integridade de Jesus estavam longe de terminar. Assim como na vida de todo cristão. E Satanás, ele é sagaz e burro ao mesmo tempo. Insensato, mas teimosamente constante em suas tentações e propósitos. Ele sabe que ele já está derrotado na cruz do Calvário e que a ressurreição dentre os mortos nos trouxe vitória. Já somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Mas ele, de forma sagaz, insiste em ocasião oportuna seduzir, tentar e sabotar os cristãos. E essa é uma grande advertência. E essa advertência deve nos levar a olhar para Cristo, porque Cristo no deserto venceu e Ele é a nossa esperança. Ao sermos informados que em situações oportunas, Satanás voltará a investir contra a sua vida.
Ele vai insistir até o fim. Ou você pensa que toda a investida dos sacerdotes, dos líderes religiosos, dos governadores lá em Jerusalém e em Roma, foi coisa da cabeça de homens? Satanás estava o tempo todo por trás de todos aqueles que prenderam Jesus. Satanás estava segurando a lança que enfincou na barriga de Jesus. Satanás estava segurando os braços daqueles que estavam martelando os pés e as mãos de Jesus. Satanás estava intentando contra aqueles que crucificaram a Jesus, que cuspiram no seu rosto, que o açoitaram, achando que ali ele estava vencendo o Filho de Deus. E sempre em ocasiões oportunas, essa advertência tem que ser para nós verdadeira e um desafio grande a despeito dos assaltos de Satanás, porque ele está longe de desistir de você. Está longe demais o tempo que você tem nesta vida para desviar você da fé, para seduzir o teu coração, para sabotar a sua fé, os teus propósitos. No entanto, quando o texto diz que tendo terminado, todo deserto e suas provações e tentações têm fim. Isso deve ser encorajador para mim e para você. Jesus, ele vence as tentações como esse novo Adão. Não no jardim da beleza, do esplendor da glória de Deus, mas na miséria, do sofrimento como consequência do pecado, do deserto da vida. Ele cumpre aquilo que nós, por nós mesmos, nunca poderíamos obter. Essa vitória é imputada a nós pela fé, ao mesmo tempo que ela nos capacita a resistir. Em que nós podemos tirar algumas lições importantes da vitória de Cristo no deserto, como a esperança que nós temos do Evangelho da Graça. Nossa confiança não está na nossa força própria, mas na vitória da graça que há em Cristo Jesus. Quando caímos, devemos ser lembrados de que nós temos um Salvador que venceu no nosso lugar. Nós devemos olhar para aquele que venceu o pecado, aquele que venceu a morte, pois nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque ele passou pelas mesmas tribulações, pelas mesmas provações, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. O mesmo Cristo que nos dá o Espírito e a palavra como armas contra os inimigos da nossa fé. O mesmo Cristo que nos capacita, porque ele passou pelas provações às quais nós passamos. O mesmo Cristo que escolheu o caminho do sofrimento que leva à glória. É o mesmo Cristo que te chama hoje para perseverar no deserto que você está passando e obter nele as vitórias das tentações que você está sendo levado a cair. E quais são algumas dessas tentações? Eu perguntei no início, quais são alguns dos desertos que você está passando? E nesse deserto, quais são as tentações? Quais são as lutas que você está passando? Que Satanás está investindo para subornar a sua fé? São tentações morais, sexuais, financeiras? Quais são elas? Mentiras, conflitos, brigas, falta de perdão, falta de graça, falta de tratar o que precisa ser tratado. A proporção do quanto nós nos perdemos nos desertos das nossas vidas é o quanto nós caímos nas tentações que são oferecidas ali. E a proporção do quanto nós no deserto nos voltamos para Cristo e obtemos nele os méritos da graça, na vitória que ele obteve, não só em seu nascimento, não só no batismo, não só aqui no deserto, não só no seu ministério, nos milagres que ele fez, na mensagem poderosa da vida eterna, da remissão de pecados, do reino de Deus, da morte e da ressurreição dentre os mortos, que nos capacita, que nos dão as promessas que nós precisamos para que nós possamos nos apropriar, tomarmos posse
em fé, para lutarmos contra as tentações que estão sendo investidas enquanto estamos sendo provados no deserto da vida. Eu quero concluir essa mensagem, queria chamar o pessoal do louvor, já podem estar vindo aqui para frente, trazendo 3 lições finais. A primeira, você precisa ser lembrado que o deserto, na vida do crente, é um campo de batalha. Deserto não é um desvio da vontade de Deus. Deserto pode ser um lugar especificamente onde Deus planejou te levar para um campo de batalha para provar a sua fé. Em segundo lugar, uma segunda lição importante, de que Cristo venceu por nós. Cristo por nós é aquele que nos enche do Espírito, firmados na palavra, para que nós continuemos confiando no plano soberano de Deus sobre as nossas vidas. E em terceiro lugar, uma terceira lição preciosa, diante das tentações, em Cristo nós não lutamos sozinhos. Nós temos o auxílio do Senhor. O deserto, ele produz algumas miragens, algumas mentiras no nosso coração, cansados de tanta luta, de tanta provação. E uma das piores miragens que o deserto produz é você achar que você está sozinho. É que eu não sou capaz de vencer aquilo. Está durando muito tempo. Está doendo demais. Eu não vou conseguir. Amados, se o deserto, por vezes, é um plano de Deus, como um campo de batalha para provar a sua fé, e que Cristo venceu no Espírito e na palavra nós podemos, e diante dessas tentações, nós não lutamos sozinhos. O Senhor é conosco. Ser forte e corajoso. O Senhor é contigo. Mude o foco. O deserto tem sido uma possibilidade de bênção, de impactar e transformar radicalmente, eternamente a sua vida. Deus não transforma pessoas em shopping center. Deus não transforma pessoas que estão vivendo a vida na beira de praia. Deus não transforma ninguém numa rede, debaixo de uma sombra, com água fresca, com bebida, com conforto. Deus não transforma ninguém na poltrona do conforto do nosso próprio coração. Deus impacta e transforma pessoas no deserto da vida, produzindo o caráter de Cristo, porque o próprio Cristo escolheu o caminho do sofrimento que leva à glória. Quanto mais a mim e a você, persevere